Sim, pode continuar. Vamos lá. Pode continuar. O sistema educacional. Bem, a cábula geralmente não afeta simplesmente o estudante, porque a ideia é o professor também aprender com o aluno. Se o aluno tiver uma prática negativa em um seio educacional, isso quer dizer que muitos dos profissionais nesta área, nesse caso os professores, possam também adquirir comportamentos negativos a partir do estudante. Não é simplesmente o estudante que impulsiona, influencia, ou o professor a influenciar o aluno. O estudante, de uma forma direta ou indireta, também influencia o professor. Por isso é que também, muitas das vezes, a prática de cábula chega a ser prejudicial, não simplesmente para a pessoa que está a exercer essa prática, também para o sistema educacional. Um exemplo prático. Se nós formos ou vermos a realidade hoje em dia em muitos hospitais públicos, muitos dos técnicos não são capacitados para determinados exames. E eu, sendo técnico não especializado nessa área, eu vou tentar fazer algo que não estou capacitado. E isso não simplesmente vai afetar a mim, vai afetar também, nesse caso, o paciente. Pode causar uma outra lesão, além daquela já existente. Por quê? Algo que eu não consegui estabelecer no passado, uma prática que eu não consegui ter anterior. E levando isso para o futuro, afeta também o sistema em si. Sim. O sistema educacional, não só como... Ok. Sim, Márcia, vamos lá agora. No raciocínio do Sandro, é dessa forma que nós enquadramos a importância do saber e conhecer. Nós vamos estar lá no campo de trabalho, sabemos o que é, mas não conhecemos o que realmente é e a forma como funciona, ou como deve ser feito a mesma prática. Sim, Márcia. A Márcia consegue ouvir-nos? Pronto, vamos avançar para outras perguntas, porque a Márcia não está. A Márcia deve abrir o microfone. Márcia? A Márcia deve abrir o microfone. Márcia? Vamos avançar. Aqui tem mais outra pergunta. Quem quiser avançar, já pode avançar, está à vontade. Tá bem. Bem, na minha opinião, é sancionar mesmo, para servir como exemplo. E a cada estudante que for encontrado com a cábula, pelo menos que seja descontado de uma nota significativa, para que os outros estudantes não pratiquem o mesmo. Sancionar é a melhor solução. Uma Exatamente, das eu ideias, também. sim, fora da penalização, uma das práticas que eu acho que os professores devem tomar para evitar a prática de cábula é a redução do conteúdo passado para o estudante. É a redução de conteúdos, porque nós em diversas instituições querem passar muita matéria e ensinar pouco, porque há professores na universidade, ou professores que pensam que a universidade é simplesmente o estudante que faz tudo. Vou te dar um montão de livro de 400 páginas, você chega, estuda, se vira e daqui a 2 semanas vem fazer a prova. Não. Uma das minhas opiniões é mesmo a redução de conteúdos passados para o estudante. O professor deve pensar nessa forma e a instituição também cooperar para também ver o lado pessoal e não só, porque nós, quanto estudantes, também temos o nosso lado pessoal e temos os nossos problemas. E muitas das vezes nós vimos os estudantes a retardarem problemas do seu interior ou problemas familiares para a instituição. Então, se a instituição ou os professores reduzirem no conteúdo,
passado para o estudante, creio que vai funcionar. Além das penalizações, que é quando um estudante foi pego com uma cábula, a redução dos valores ou da nota e expulsá-lo. Fora disso, vai surgindo, entre outros. Exatamente, Porque porque Só que, também Sandro, alguns docentes cobram mais para os alunos e alguns docentes cobram mais chega a dar conteúdos. Okay. Alguns docentes cobram demais os alunos. Eles querem que cheguem num nível do dia para noite. Como tem um quadro, E assim, né? atribuir, porque já sabem, aqui é faculdade. Para aqueles que... Sim, e por ser mesmo faculdade, não pode ter essa de prática. Por exemplo, nós temos professores, por exemplo, né, não é querer vangloriar, mas o senhor reverendo, ele chega na escola, pode não nos dar matéria, vai explicando um tema e a gente vai conseguir adaptar. Já diferente de vários professores, vão chegar, vão dar um montão de livros, um montão de matérias e o aluno fica perdido. Onde é que já se viu? Um estudante dá-lhe um livro de 500 páginas, 400 páginas, e o livro ou a primeira aula começa na página 100 e o estudante fica distorcido. Uau, como é que o livro de 400 e tal páginas, desculpa, já estamos na página 100 e tal, o nosso início teve na página 100 e tal. Não vai dar proveito porque não, vou fazer um resumo do livro. Não pode. O professor tem que ter a capacidade de fazer o resumo e trazer para o estudante compreender o resumo e ir mais além. O professor tem essa capacidade. O aluno só vai além quando, na verdade, é estimulado, porque nós precisamos de um certo estímulo para irmos atrás. Você vai nos dar o que é a base e, após isso, nós vamos buscar e aprofundar mais sobre o tema, né? Ou sobre o conhecimento passado na aula. Agora, quando nos é atribuído assim... O professor da turma é líder. Então, olha, eu sou da opinião de que o estudante deve aprender aquilo que ele deve aprender, estás a ver? Por além da componente profissional que nos tem ensinado, também somos preparados para a vida. Lá no local de trabalho, ninguém vai te falar que quando estiveres sob pressão, deves fazer assim, assim e assim, estás a ver? Ninguém vai te dar esses passos. Então, quando te darem um livro de 400 páginas para você estudar, tu deves criar técnicas e métodos para te ajudarem a estudar. Porque essa pressão que você vai estar a sofrer, quando você for no local de trabalho, vai ver aquilo como moleza, é uma questão de preparação mesmo. Não vamos aqui romantizar que tens dado muita matéria, porque nós aprendemos aquilo que temos que aprender. Agora, nós é que temos que criar métodos que nos ajudem a compreender o que tem nos passado. Exatamente. Assim. Nós devemos sim procurar, mas os docentes devem também... Mas há casos em que os professores querem tal igual como está na matéria e não tem como você resumir. Primeiro, José, é que tudo parte de um princípio. O aluno estudar tem que saber. O colega tocou num ponto importante sobre a metodologia de alguns professores. Sim, correto. Que chega a ser prejudicial para o estudante. O estudante deve estar sob pressão, e é pressão positiva, atenção, só que a pressão que o estudante deve sentir é positiva, não é uma pressão negativa. O professor chega, te motiva a estudar, te faz pressão para estudar, do jeito que acontecia, por exemplo, no nosso TCC. Creio eu que alguns colegas, ao decorrer do ensino médio, tiveram muito péssimos. E quando chegaram para defender o TCC, eram notas positivas. Por quê? Os tutores de alguém ou de alguns colegas motivaram. Já diferente de alguns professores da faculdade. O professor que chega não quer saber como é que o aluno está psicologicamente, não saúda os estudantes, só chega, vão reprovar. Cadeira, recurso. Isso te desmotiva. E o melhor método, ou a opinião de nós, quanto estudante, é o quê? Optar para o método da cábula, que é o método mais simples. Se eu já cheguei na turma para aprender, o professor vem e diz que vamos reprovar, não está estudando. Tem que se motivar de uma forma positiva. Mas, Sandro, alguém que não te conhece chega para ti, diz que vai reprovar, e você também logo fica que, vou reprovar. Isso não existe, mano.
Nós As devemos capacidades saber são que- tuas, Mas você quando conhece a si realmente vem mesmo do melhor do que muitas docente, outras pessoas, estás a ver? não, mas Sim, quando realmente vem um docente, Pode acaba falar. mexendo com a tua psique. Imagina, você vai isso é notar que o teu psicológico, quer esforço dizer, não eu se valerá a chegar, pena. Porque ele já está a eu se chegar para chegar, já tentar te gosto dizer que de tu vais te aprovar. sim, Quer dizer, você não vai gastar o teu esforço mental, o teu tempo e dedicação para se dedicar em algo que já está a te deixar explícito ou claro. Tu vais reprovar. sim. Automaticamente vais Eu fazer o se quê? chegar e Epá, fizer vou ameaças passar um colegas, papelzinho e seguir. Mas não sei. O que nós devemos realmente fazer é estudar. Apesar dos apesares, a apesar de Para além, motivação em si, nós devemos ser inspira- nossos outros. Nós não podemos para além de depender de sancionar o alguém para estudante, a nos sentirmos motivados. O que devemos digo que fazer tipo, é que nós os professores também não têm devemos contribuído para que os alunos sim, façam para além cábulas. de sancionar o próprio estudante também, deve-se fazer uma avaliação interna daquilo que são os professores, daquilo que são os métodos de ensino dos professores, porque o colega tocou num ponto muito importante. Há professores que pensam que dar avaliação na sala de aula é o mais importante. Há professores que dizem, nota não vale assim tanto. Mas não é isso que a gente vê. Muitas pessoas vão no recurso, não por falta de conhecimento, mas por causa da metodologia que o professor tem. E o colega tocou no ponto do professor, metodologia, que eu acho que muitas pessoas deviam adotar. Porque ele além de dizer que a nota não vale nada, do tipo, a prova em si não vale nada, mas sim o conhecimento do estudante, ele faz valer mesmo a pena. A gente pode não estudar, do tipo, como o colega disse, ele pode não chegar e dar fascículos, um monte de fascículos, mas ele chega, coloca um tema e a gente desenvolve na sala de aula. Eu acho que os alunos conseguem aprender mais assim, do que chegar com um monte de matérias e querer que o aluno decore aquilo tudo e coloque tal igual como está no fascículo, coloque tal igual como na folha de prova. Acho isso um pouquinho insano também, e devia mesmo se fazer uma avaliação interna dos professores para além de sancionarem os próprios alunos, os próprios estudantes. Porque para acabar com esse tipo de prática é necessário o aluno se sentir motivado. Então, se não estiver motivado, nem inspirado para estudar, vou adotar o método colar mais o posto fácil. do Qual é? aluno, estás a ver, com a própria O cábula, Sandro, de modo a o Sandro, matar essa prática, matar mesmo essa prática, porque cada vez mais, tipo, o tempo está passando, as formas de cabulas também até estão a ser modernas, porque existem pessoas que cabulam, são totalmente dependentes de papelinhos, que já não têm um raciocínio lógico, que já nem sequer conseguem debruçar de certos temas, porque são pessoas totalmente dependentes, nem sequer têm a ética pessoal. São pessoas que, quando encontram-se em um determinado meio, não conseguem falar sobre certos temas que estão relacionados à sua área de formação. Por quê? Porque a vida dele é uma cábula, porque acho simplesmente que tem que ser facilitado. Atualmente, temos alguns aplicativos que têm também, né? As pessoas utilizam de forma errada, aqui é o tipo GPT, que você coloca a coisa e já vem toda a resolução, sabe? O que inventou a inteligência artificial, ele colocou com o objetivo de facilitar, né, o aprendizado ou auxiliar, assim, na tática de aprendizado dos alunos, de modo a que tem alguma dúvida, ele pode te esclarecer, quer procura de alguma fonte, mostrar, mas ainda assim acaba nos deixando mais preguiçosos para isso, porque nós já não temos o hábito de procurarmos os livros manuais, os físicos, porque nós já sabemos que é só ir lá digitar que vai nos facilitar a vida, é só pesquisar e já aparece logo, tu já sabes que não está no livro X. Então, estamos a perder realmente os bons costumes, os bons hábitos, por isso é que atualmente o ensino, né, tem decaído cada vez mais. Então, por mim, o que os Colega, professores é o devem fazer Sérgio, né? realmente é castigar-los. Sérgio, não, o Sérgio não está, não está. E se a culpa Sérgio, for do professor, Sérgio, não. quem deve castigar o professor? Está-se a falar muito do A aluno e instituição, realmente a instituição deve direção. automaticamente A instituição, a direção deve criar remover. métodos
pelo menos acompanhar as aulas dos professores. Não acontece isso, não há acompanhamento, pelo menos uma avaliação surpresa. Os professores também merecem também uma avaliação surpresa mesmo, chegar à própria direção em si Com e certeza. assistir um pouquinho daquilo que o professor vem transmitir nos alunos. Há quem amedronta E vi os mesmo de forma estudantes. disfarçada, vi como um aluno qualquer. Porque algumas vezes, quando são avisados, Mas eu gostei da ele pergunta que vai estava no preparar então rodapé. na aula. Qual a diferença entre aluno e estudante? Não, Márcia, iremos já àquela pergunta, iremos para aquela pergunta. Mas, afinal de contas, neste quesito, será aquele que dá aulas, tanto professor, professora, dá aulas, um dado conteúdo, chega na prova, coloca outro conteúdo. Será este o incentivador para as pessoas pautarem na cábula? Sim, porque, Sim, acaba por influenciar. porque a pessoa vai ficar tipo, o aluno vai usar como aquilo como uma precaução. Porque que ele vai dizer, esse professor normalmente, tipo, ele adiciona ele dá uma matéria, chega na prova, é uma outra coisa. Automaticamente o aluno vai sentir-se na obrigação de estar preparado para o combate. E, caso for aquilo que realmente estudou, coloque. Caso não, tendem a utilizar os telefones, é que vão utilizar de forma. Essa aqui também tem de ser um assunto que tinha que se conversar, porque se o estudante sabe dos seus direitos como estudante dentro de uma instituição, se o professor na prova dá algo que ele não ensinou, é uma questão dos estudantes irem até a direção, fazer uma reclamação, uma queixa, mostrar as provas e o professor ser sancionado ou trocar a prova. Não é motivo do estudante pegar a cábula, nem um pouco. Exatamente, numa forma lógica, mas indo como lado do estudante, não simplesmente, né, irmos na fantasia, porque o falar bonito sobre como devia ser E será que a direção tem realmente acompanhado bom, mesmo né? esses estudantes? Mas o que Será que a realmente direção tem temos mesmo acompanhado? Porque muitas pessoas queixam sim. Muitas pessoas vão até a direção e dizer que o professor não é mesmo um bom professor. Mas muitas vezes algumas vamos pessoas não ver queixam. meia hora, ele está lá de novo a te dar aulas, você não entende nada. E depois você que sai Exatamente. com a mamãe da fita, depois fica te Exatamente. conotar E o sempre professor depois e acaba fala indo que até fazer cadeira dele só porque você reclamou algo que estava do teu direito. Isso já aconteceu o professor muito, muito, muito implementa a e tua ainda vai acontecer. vida. Se não Ele mudarem aquilo que é o sistema, aquilo que é a própria universidade em si, criar métodos para controlar o professor e também controlar o aluno. Exatamente, porque alguns professores agem dessa forma por conta das influências que têm nas instituições. Eles sabem que nem que tu queixares, tipo, não vai se resolver em nada. E tu, como aluno, vai dizer o quê? Para aqui o que resta é ceder. Tanto é que temos muitos professores corruptos. Os alunos não vão atrás, porque não, eu se queixar. Às vezes são um ou dois alunos que Já me têm aconteceu muito fazer provas em que eu tenho a certeza que está no enunciado, nunca demos, nunca ouvimos falar, mas nós fomos obrigados a fazer mesmo assim a prova. Ok, ali tem uma pergunta na tela, vamos lá, em poucos segundos. Não Existe existe. alguma Em situação? momento Não algum a existe. cábula é justificável. Mas é um point. No caso de palestrantes que vão com algumas anotações, né? Que dizem assim, Às vezes é necessário. Vamos só, Márcia. Há professores que obrigam a fazer cábula. Às vezes é necessário. Então eu digo que depende do professor. Não, a cábula não se justifica e nunca será necessário. Porque quando tu realmente estudas, Já que o professor quer que a pessoa coloca tudo que está no... Já que o professor quer que a pessoa coloque tudo que está no fascículo, então eu não sou contra quem faz uso da cábula. Já que ele quer isso, então vamos colocar. Se for de conhecimento, a gente tem. Mas se é o que o professor quer que a gente decore um monte de coisas, então a gente vai tentar decorar, não deu certo, escrever um papelito, tá, fazer a cábula. E hoje em dia, as cábulas não são só através de papéis. Eu acho que os professores, não sei se estão assim, tão evoluídos quanto nós os jovens. Até... A prática se faz até em relógios, se faz em muitos sítios, mas eu não vou dizer aqui porque meus colegas estão aí a ouvir.
Bem, a A diferença de Márcia aluno e aprova a estudante. prática da cábula. Vamos só mas pensar a que estou a lhe prática- reinar. Qual a diferença entre aluno e Bem, estudante? acredito que aluno é aquele que simplesmente vai, retém a matéria e fica assim, por si só. E o estudante é aquele que vai à busca, retém a matéria, vai à busca, investiga e depois vem debater e apresentar as suas dúvidas. Exatamente. Não é aquele que entregaram-lhe a matéria e ficou estagnado. É aquele que, após entregue a matéria, Muitas universidades estão a formar aprofunda mais alunos sobre e o não tema. estudantes. Alunos, aqueles, os professores simplesmente dão matéria e depois o aluno espera a matéria do professor. Já o estudante é aquele que o professor deu o tema, o estudante, né, vai investigar, vai ter mais conhecimentos e trazer novas ideias também para o professor. E não só ficar à espera que o professor lhe dê o conhecimento. Certo. Ok, Acredito que vamos isso lá. tem que ser um trabalho. Tem que ser um trabalho em conjunto entre os professores e os estudantes mesmo, tinham que trabalhar em conjunto de modo a melhorar essa vertente. E a cábula é um direção também. Ok. A cábula é um reflexo de falhas no sistema de ensino ou da conduta do aluno? Na minha opinião, Não percebi. ambos. Porque hoje em dia, para Não tu teres entendi. acesso a uma bolsa de estudo ou entrares numa certa instituição, te pedem uma certa nota, em que se você não tiver esta nota, nem adianta tentares. Tu até podes ter a capacidade, mas pelo teu certificado não tiver a média exigida, estás logo desqualificado. Então, acredito que esse também acaba sendo um dos fatores que faz com que os alunos façam uso da cábula, de modo a obter uma boa média e dessa forma ter maior oportunidade. Então, para mim, ambos. Exatamente, porque muitos são os estudantes. Também para mim ambos, tanto falha no sistema de Eu que ensino e tanto na cabulou, eu que conduta do estudei, aluno. temos a mesma nota. Às vezes tem aqueles casos que o que estudou, né, teve um rendimento baixo na prova, e o que cabulou está assim a sorrir para ti, a mostrar que não, com a minha cábula valeu a pena. E ainda mais Acontece atualmente, muito. com isso aqui que temos ouvido, né, que é tudo à base de links, sabe? Você fica automaticamente debilita, tipo, comprometido, né? Sentes que o teu esforço não valerá tanto a pena porque tudo é compadrinho na cozinha e vamos construindo, né, o presenciado cada vez mais estudantes ou alunos na sociedade, né? Porque agora tem poucos estudantes. Aqui tem mais a Leila Lexa. Quero saber qual é o motivo que leva muitos estudantes a praticar a cábula. É a preguiça. Muitos estudantes praticam o ato da cábula por preguiça. Uns mesmo é desleixo. Tem tempo Sim, disponibilidade, sim. tem disponibilidade de estudar. Simplesmente não estuda. Ele não estuda, Qual fica relaxado. é o E quando motivo que chega leva muitos estudantes a praticar a assim, cábula? Já me agora, aconteceu diversas vezes. mas, Eu estar na universidade e o professor chega, né? Dá uma matéria ou um fascículo que tenha 20 ou 30 páginas. E o professor diz, amanhã estuda esse fascículo só porque... Já me aconteceu. O professor chegou, um fascículo de 20 ou 30 páginas, estudem, terá prova amanhã. Qual seria o método do aluno? Ele até pode até estudar, mas eu penso que esse é um dos motivos também que leva o aluno a fazer cábula. Às vezes ele não conseguiu entender aquilo que é a matéria que o professor deu. Márcia, é normal. Deram-te o conteúdo para leres e dia seguinte prova. É normal? Sabendo que noutras geografias dão apenas bibliografia, o estudante é obrigado a comprar os livros e, num curto espaço de tempo, fazer resumo de livros.
Será Exatamente, errado? e é isso nos Deram-te estímulos. hoje e amanhã a prova é errado? Eu ainda acho que não é errado. Mas não em Dependendo do que 24 horas, do que e ainda quando o está. professor não explica nada, eu acho que é errado. Eu penso que é errado. Isso, não, eu não penso que Onde é é que errado, vai? porque de certa forma nos ajuda a Onde nos é que autodesafiar. entra? Onde é que entra a componente interpretativa final da pessoa? Exatamente, nós temos que ter a capacidade de interpretar. Se fosse um método Quando diante, usado pelo professor, né, pelo professor recôndito, até acharia muito fácil, porque para além do professor dar a matéria, o professor quer que o aluno entenda. Já o que me aconteceu, o professor não queria que eu entendesse. O professor queria que eu escrevesse aquilo que estava no fascículo que ele deu, não o que eu entendi. não. Então, Podemos eu também penso que é muito considerar que errado quando o você professor dá interpretou o dessa fascículo forma. ou dá uma matéria e o professor quer que o estudante coloque aquilo que está tá igual, todas as palavras, não pode faltar nenhum i, nenhum tio, não pode faltar nada. Acho que é errado. Se ele quer dar uma variação, o professor deve querer que o aluno entenda aquilo, ou seja, falar aquilo que ele entendeu e não aquilo que o professor quer que o aluno escreva. Vamos aqui mais. Pronto, aqui tem mais uma, tem uma pergunta da Cássia Sambo. Gostaria de saber, como estudantes, como devemos equilibrar os nossos estudos com a nossa vida social? A minha opinião é a seguinte.